Você já imaginou que algumas das maiores ameaças ao nosso planeta não rugem como leões, nem chegam com máquinas barulhentas? Muitas vezes, elas surgem silenciosas, escondidas em asas delicadas, em raízes discretas ou em patas aparentemente inofensivas. Essas são as espécies invasoras, viajantes indesejadas que cruzaram oceanos e fronteiras sem pedir permissão, e hoje transformam florestas, rios e cidades em cenários de desequilíbrio. No Os Melhores da Natureza vamos revelar como criaturas belíssimas, exóticas e até fascinantes carregam dentro de si um poder devastador. Prepare-se para uma jornada que mistura mistério, ciência e surpresa. Fique até o fim, porque essas histórias não só vão te impressionar, mas também vão mudar a maneira como você enxerga a delicada relação entre humanidade e natureza. O javali euroasiático, conhecido cientificamente como Sus scrofa, é originário da Europa, Ásia e norte da África, e foi levado à América do Norte pelos espanhóis no século XVI. Mas, olha só, o desastre começou mesmo no século XX, quando raças mais agressivas foram introduzidas para a caça esportiva. Hoje, estima-se que existam mais de 3 milhões de javalis nos Estados Unidos. Dotados de grande força física, esses animais revolvem o solo como verdadeiros tratores vivos, destruindo plantações, zonas úmidas e habitats nativos. Seu comportamento aumenta a erosão e altera cursos d'água, afetando ecossistemas inteiros. A ameaça não é só ambiental. Os javalis transmitem doenças graves, como brucelose e peste suína, prejudicando rebanhos e até humanos. Conhecidos por sua agressividade, também atacam animais domésticos e pessoas. No Texas, sua caça é incentivada até com helicópteros, mas o controle é quase impossível. Uma fêmea pode gerar até 12 filhotes por ninhada, várias vezes ao ano. Inteligentes e adaptáveis, os javalis se tornaram um dos maiores desafios de manejo da fauna nos Estados Unidos. Pequeno, de canto simples e aparência dócil, o pardal doméstico, o Passer domesticus, foi introduzido em Nova York em 1851, quando 100 indivíduos foram soltos no Brooklyn para controlar insetos. O que parecia uma boa ideia se transformou em um desastre. Hoje, o pardal está em praticamente todas as cidades americanas. Constrói ninhos em telhados, postes e árvores, e se alimenta de sementes, insetos e até restos de comida urbana. Adaptável e resistente, sobrevive em qualquer ambiente. O problema é seu comportamento territorialista. O Passer domesticus expulsa espécies nativas de ninhos, destrói ovos e chega a matar filhotes de aves frágeis como o bluebird oriental, o Cialia cialis. No campo, causa perdas econômicas ao devorar grãos e brotos de plantações. Por estar totalmente estabelecido, erradicá-lo é impossível. Ele se tornou um símbolo de como uma boa intenção pode abrir caminho para um desastre ecológico. Por trás da imagem inocente de um pequeno pássaro, esconde-se um invasor persistente e destrutivo. Com sua concha espiralada que pode ultrapassar 20 centímetros, o caracol gigante africano, o Achatina fulica, parece inofensivo, quase um objeto de coleção. Porém, este molusco nativo do leste da África é um dos invasores mais perigosos do mundo. Introduzido em vários países como animal de estimação e até como iguaria, rapidamente se tornou uma praga sem controle. O caracol é capaz de se alimentar de mais de 500 espécies de plantas, devorando hortas, plantações e florestas. Seu apetite insaciável deixa rastros de destruição agrícola e ameaça a subsistência de comunidades rurais. Além disso, carrega riscos sérios à saúde humana. É hospedeiro do verme Angiostrongylus cantonensis, causador da meningite eosinofílica. No Brasil, já se espalhou por diversos estados, aparecendo em quintais urbanos e zonas rurais.
Resistentes a pesticidas e adaptáveis a diferentes climas, esses caracóis reaparecem com força a cada estação chuvosa. Pequenos em velocidade, mas gigantescos em impacto, eles lembram que nem sempre o perigo vem com garras ou presas afiadas. A posição numérica 17, a tilápia do Nilo, ou Oreochromis niloticus, é conhecida como a máquina aquática de reprodução. Originária da África, ela é considerada um dos peixes mais criados em aquicultura no mundo. Sua carne saborosa e crescimento rápido a tornaram popular em mais de 90 países. Mas, por trás desse sucesso econômico, esconde-se um invasor que ameaça ecossistemas inteiros. A tilápia é incrivelmente resistente. Sobrevive em águas doces, salobras e até poluídas. Reproduz-se em ritmo acelerado. Uma única fêmea pode gerar centenas de filhotes várias vezes ao ano. Esse ciclo faz com que rapidamente domine represas, rios e lagos, onde expulsa espécies nativas e reduz a biodiversidade. Além de competir por alimento e espaço, a Oreochromis niloticus consome ovos e larvas de outros peixes, comprometendo a renovação natural dos ecossistemas. Em locais onde antes havia diversidade de espécies, hoje predominam cardumes quase exclusivos de tilápias. Embora traga benefícios econômicos, o excesso dessa espécie gera desequilíbrios, aumenta a turbidez da água, acelera a proliferação de algas nocivas e ameaça pescadores artesanais que dependem de espécies nativas. Uma solução alimentar que, infelizmente, se transformou em um pesadelo ambiental. Com dentes laranja, corpo robusto e hábitos semiaquáticos, a nutria Myocastor coypus, também conhecida como ratão do banhado, é um invasor silencioso mas devastador. Originária da América do Sul, foi levada aos Estados Unidos no início do século XX para a indústria de peles. Porém, muitas escaparam e hoje se espalham por mais de 15 estados, incluindo Louisiana, Texas e Califórnia. Podem medir até 60 centímetros de comprimento e pesar quase 9 quilos. Cavam margens de rios e canais, causando erosão, rompendo diques e prejudicando sistemas de irrigação. Sua dieta baseada em vegetação aquática destrói habitats de aves, peixes e anfíbios, deixando ecossistemas inteiros vulneráveis. O impacto econômico é gigantesco, milhões de dólares em prejuízos anuais. Além disso, competem com espécies nativas por alimento e espaço, transformando zonas úmidas em desertos ecológicos. O Myocastor coypus é a prova de que até um roedor aparentemente simples pode desestabilizar um ecossistema inteiro. Pequena à primeira vista, mas com um impacto que ecoa por décadas, a nutria se tornou uma das invasoras mais perigosas da América do Norte. O ronronar suave do gato doméstico, Felis catus, é irresistível para milhões de lares pelo mundo. Porém, solto na natureza, esse animal carismático se transforma em um dos predadores mais letais do planeta. Estudos mostram que apenas nos Estados Unidos, gatos domésticos e ferais matam anualmente mais de 2,4 bilhões de aves e 12 bilhões de pequenos mamíferos. Caçam por sobrevivência, mas também por instinto, muitas vezes matando sem se alimentar. Espécies raras, aves canoras e pequenos répteis estão entre suas principais vítimas. O problema é ainda maior em ilhas, onde os ecossistemas são frágeis. Ali, o Felis catus já foi responsável pela extinção de dezenas de espécies. Além do impacto ecológico, transmite doenças como a toxoplasmose, que afeta tanto animais quanto seres humanos. Carismático em casa, mas letal na natureza, o gato é o exemplo perfeito de como amor e descuido podem caminhar juntos. O manejo responsável, como a castração e o controle de acesso, é essencial para proteger a fauna e equilibrar essa relação delicada. Delicado, com seu corpo arqueado e nadando em posição vertical,
O cavalo marinho cuda, Hippocampus cuda, é uma das criaturas mais encantadoras dos mares do Indo-Pacífico. Mas o comércio internacional transformou sua beleza em ameaça. Criado para aquários e até para a medicina tradicional, acabou sendo introduzido em ambientes fora de sua área natural. Apesar da aparência frágil, esse cavalo marinho compete com espécies nativas por alimento e habitat. Alimenta-se de pequenos crustáceos e larvas, reduzindo populações essenciais para a base da cadeia alimentar marinha. Sua presença altera o equilíbrio em manguezais e recifes, onde a vida é sustentada por delicadas interações. A ameaça é silenciosa. O Hippocampus cuda não destrói ecossistemas de forma explosiva, mas lentamente corrói a diversidade local. Esse caso mostra como o tráfico de animais ornamentais pode introduzir desequilíbrios duradouros, transformando até os símbolos de delicadeza em peças de uma engrenagem de destruição. Com um coachar grave que ecoa pelos pântanos, a rã touro americana, Lithobates catesbeianus, impõe sua presença onde quer que chegue. Nativa do leste dos Estados Unidos, foi introduzida em vários países, inclusive no Brasil, como fonte de carne. Mas sua adaptação surpreendente a transformou em um dos invasores mais nocivos do mundo. Robusta, pode medir mais de 20 centímetros e se alimentar de quase tudo: insetos, peixes, pequenos répteis, aves e até outras rãs. Sua dieta variada e voracidade fazem dela um predador dominante, que compete diretamente com anfíbios nativos. Cada fêmea é capaz de colocar até 20 mil ovos de uma só vez, garantindo uma reprodução explosiva. Além de predadora, é também vetor do fungo Batrachochytrium dendrobatides, responsável pela morte em massa de anfíbios em todo o planeta. Hoje, a Lithobates catesbeianus é vista como uma das principais ameaças à biodiversidade de anfíbios, especialmente no Brasil. Bonita e imponente, mas mortal, a rã touro é o símbolo de como escolhas humanas aparentemente simples podem gerar consequências irreversíveis para a natureza. Posição numérica 12. Formiga de fogo, Solenopsis invicta, pequenos soldados vermelhos que espalham terror. A formiga de fogo, originária da América do Sul, chegou aos Estados Unidos lá pela década de 1930, escondida em cargas de navios. Hoje, ela se espalha como uma verdadeira mancha viva pelo sudeste do país. Apesar de medir só alguns milímetros, é uma guerreira formidável. Vive em colônias que podem chegar a centenas de milhares de indivíduos e ataca de forma totalmente coordenada. O veneno dessa formiga, que é rico em alcaloides de piperidina, provoca uma dor intensa, como se fosse uma queimadura, além de inchaço e, em alguns casos mais graves, até reações anafiláticas fatais. E olha, as vítimas não são só humanas. A formiga de fogo ataca ninhos de tartarugas marinhas, anfíbios e aves, colocando em risco espécies que já são vulneráveis. Além disso, invade instalações elétricas, causando curtos-circuitos e prejuízos milionários. Estima-se que bilhões de dólares sejam gastos todos os anos em pesticidas e programas de controle, mas mesmo assim, a expansão dessa formiga continua. A força dessa espécie está justamente na união. Quando uma ataca, todas atacam juntas, transformando qualquer pedaço de terra em um verdadeiro campo de guerra em miniatura. Posição numérica 11. Peixe cabeça de cobra, Channa argus, o predador que anda em terra firme. Originário da Ásia, o peixe cabeça de cobra foi registrado pela primeira vez em Maryland, em 2002. Desde então, ele se espalhou rapidamente por vários estados norte-americanos. Seu corpo longo e a cabeça que lembra uma serpente realmente fazem jus à fama de monstro invasor.
Esse peixe é capaz de respirar ar atmosférico graças a um órgão chamado labirinto. Isso lhe permite sobreviver até 4 dias fora d'água e rastejar pelo solo úmido em busca de novos lagos. Uma habilidade assustadora para um predador voraz que se alimenta de peixes, anfíbios, insetos e até pequenos mamíferos. Sem predadores naturais nos Estados Unidos, o Channa argus desequilibra ecossistemas aquáticos, competindo com espécies nativas e reduzindo sua população. Por isso, em vários estados, é proibido mantê-lo vivo ao capturá-lo. A lei exige seu abate imediato. Um exemplo claro de como uma introdução mal controlada pode se transformar em catástrofe ecológica. Posição numérica 10. Mariposa gitana, Lymantria dispar. O apetite devorador do norte. Pequena e discreta, a mariposa gitana, Lymantria dispar, guarda dentro de si um poder destrutivo imenso. Introduzida nos Estados Unidos em 1869 por um entomologista francês que buscava criar uma nova indústria de seda, rapidamente escapou ao controle. As larvas dessa mariposa são verdadeiras máquinas de devorar folhas. Elas consomem mais de 300 espécies vegetais, incluindo carvalhos, álamos, bordos e até mesmo árvores frutíferas. Florestas inteiras podem ficar completamente despidas em questão de poucos dias, transformando-se em paisagens desoladas. Árvores assim enfraquecidas acabam se tornando alvos fáceis de doenças e outras pragas. Hoje, a Lymantria dispar já está presente em mais de 20 estados americanos e também no Canadá. Governos gastam mais de 3 bilhões de dólares por ano tentando conter sua expansão, mas até agora não tiveram sucesso. É o exemplo perfeito de como até os organismos mais frágeis podem se transformar em predadores implacáveis quando encontram um ambiente sem barreiras naturais. Posição numérica 9. Peixe-leão, ou Pterois volitans e Pterois miles, considerado o predador mais bonito e letal do Caribe. Com listras vermelhas, brancas e marrons que parecem pinceladas de um artista, o peixe-leão nada pelos recifes como se fosse uma joia viva. Suas nadadeiras longas e radiantes lembram plumas flutuando em um espetáculo subaquático. Mas olha, essa beleza toda esconde um lado sombrio. Originário do Indo-Pacífico, o peixe-leão foi introduzido no Atlântico nos anos 80, provavelmente por aquaristas que acabaram soltando o animal ao mar. Sem predadores naturais, encontrou no Caribe e na Flórida o paraíso perfeito para se multiplicar. Uma única fêmea pode liberar até 2 milhões de ovos por ano, garantindo uma explosão populacional quase impossível de conter. Sua dieta é voraz, devora peixes pequenos, camarões e crustáceos, e em apenas 5 semanas, um único indivíduo pode eliminar até 90% da população jovem de um recife. Além disso, suas espinhas dorsais contêm veneno capaz de causar dores insuportáveis em humanos, acompanhadas de náuseas e dificuldades respiratórias. ONGs e governos tentam transformar esse problema em solução, incentivando a pesca e até o consumo do peixe-leão, já que sua carne é saborosa e nutritiva. Mas o desafio é enorme. Ele segue reinando absoluto nos recifes. Um invasor fascinante e perigoso, capaz de transformar paraísos tropicais em cenários de desequilíbrio. Posição numérica 8. Besouro asiático de chifre longo, Anoplophora glabripenis, o machado invisível das florestas. De corpo negro brilhante, salpicado de manchas brancas e antenas compridas que podem ser mais longas do que o próprio corpo, o besouro asiático de chifre longo parece inofensivo. Mas por trás dessa aparência discreta se esconde um inimigo implacável das florestas. Nativo da China e da Coreia, chegou aos Estados Unidos escondido em embalagens de madeira usadas no comércio internacional.
O perigo está no ciclo de vida. As fêmeas depositam ovos em troncos de árvores robustas, como bordos, olmos e álamos. As larvas eclodem e começam a escavar túneis profundos, bloqueando o fluxo de seiva. A árvore morre lentamente, de dentro para fora, sem chance de recuperação. A única forma de controle é radical cortar e queimar as árvores infestadas. Só nos Estados Unidos e Canadá, mais de 180 mil árvores já foram removidas. Os prejuízos ultrapassam US$ 1 bilhão e a ameaça persiste, pois o inseto é difícil de detectar antes que seja tarde demais. Silencioso e letal, o Anoplophora glabripenis ganhou o apelido de machado invisível, por derrubar florestas sem que ninguém perceba. Posição numérica 7. Coelho europeu, Oryctolagus cuniculus, o doce disfarce do caos. Com suas orelhas compridas, olhos atentos e jeito fofo, o coelho europeu parece um símbolo de inocência. Mas sua introdução descontrolada mostrou que até os animais mais simpáticos podem se transformar em inimigos da natureza. Em 1859, apenas 24 coelhos foram levados da Europa para a América do Norte, como diversão para caçadores. O que parecia um detalhe se tornou um desastre. Graças à sua impressionante capacidade de reprodução, uma única fêmea pode gerar até 40 filhotes por ano. Em menos de um século, a população já ultrapassava 10 bilhões de indivíduos. Sem predadores naturais suficientes, devastaram pastagens, destruíram plantas nativas e aceleraram processos de erosão, principalmente em regiões áridas e frágeis do sudoeste dos Estados Unidos. Além do impacto ambiental, agricultores sofrem enormes perdas, já que coelhos conseguem destruir plantações inteiras em poucas noites. Suas tocas também fragilizam o solo, causando desmoronamentos e prejudicando infraestruturas rurais. Pequeno, fofo e aparentemente inofensivo, o Oryctolagus cuniculus provou que, quando fora de equilíbrio, até a criatura mais encantadora pode ser a origem de um desastre ecológico de proporções continentais. Posição numérica 6. Carpas asiáticas, Hypophthalmictis molitrix e Hypophthalmictis nobilis, os monstros saltadores. Vindas do leste asiático, as carpas asiáticas foram introduzidas nos Estados Unidos nos anos 70 para limpar tanques de peixes, alimentando-se de algas e resíduos. Mas uma inundação as libertou no rio Mississippi, e desde então sua invasão é, olha só, praticamente imparável. A carpa prateada, conhecida cientificamente como Hypophthalmictis molitrix, é considerada a mais assustadora entre as carpas asiáticas. Ela pode ultrapassar 1 metro de comprimento e pesar até 45 quilos. Sua dieta é baseada em fitoplâncton, o que a coloca em competição direta com espécies nativas, como robalos e axigãs. Em alguns lagos, essas carpas já representam até 30% da biomassa total. Mas o comportamento que mais impressiona, sem dúvida, é o salto. Quando se sentem ameaçadas, essas carpas saltam até 3 metros de altura, colidindo com barcos e até ferindo pescadores. Imagine só, dezenas de peixes gigantes voando em direção a você. O maior temor dos cientistas é a chegada dessas carpas aos grandes lagos, que são um dos maiores reservatórios de água doce do planeta. Se isso acontecer, o impacto pode ser comparado a um incêndio incontrolável, só que debaixo d'água, ameaçando ecossistemas e economias inteiras. Agora, posição numérica 5, tartaruga de orelhas vermelhas, ou Trachemis scripta elegans, o presente que virou praga. Nos anos 80 e 90, a tartaruga de orelhas vermelhas virou febre no mundo inteiro, como animal de estimação. Pequena, charmosa e de aparência simpática,
parecia o pet ideal, mas à medida que cresciam, podendo viver mais de 30 anos, muitas foram abandonadas em rios, lagos e parques. O resultado foi catastrófico. Hoje, essa espécie está presente em diversos continentes, incluindo os Estados Unidos, onde compete diretamente com tartarugas nativas. Elas expulsam outras espécies de áreas de alimentação e reprodução, como a tartaruga pintada do oeste, e dominam os ambientes com facilidade. Além do impacto ambiental, representam risco à saúde pública, já que podem transmitir salmonela e até bactérias resistentes a antibióticos. Crianças e adultos já foram infectados após contato direto com indivíduos contaminados. Por tudo isso, a Trachemys scripta elegans foi incluída na lista das 100 espécies invasoras mais perigosas do mundo. O que começou como um presente inocente em aquários domésticos se transformou em uma ameaça global, mostrando que até um gesto de carinho mal planejado pode trazer consequências devastadoras. Posição numérica 4. Estorninho europeu, Sturnus vulgaris, a poesia que virou praga. Em 1890, o entusiasta Eugene Schieffelin soltou 60 estorninhos europeus, Sturnus vulgaris, no Central Park, em Nova York, para homenagear Shakespeare, que mencionava a ave em suas peças. O que parecia um gesto romântico virou, na verdade, uma tragédia ecológica. Hoje, são mais de 200 milhões de indivíduos espalhados pela América do Norte. Extremamente inteligentes e adaptáveis, os estorninhos formam bandos imensos, conhecidos como murmurações, que criam espetáculos visuais no céu. Mas por trás dessa beleza está o caos. Eles desalojam espécies nativas, destroem ninhos, quebram ovos e matam filhotes. Seus dejetos não só corroem monumentos e edifícios, mas também carregam o fungo causador da histoplasmose, uma perigosa doença respiratória. Para agricultores, o problema é ainda maior. Bandos com milhares de aves devoram plantações de grãos em questão de horas, causando prejuízos milionários. De um símbolo de arte literária, o Sturnus vulgaris tornou-se uma das espécies invasoras mais odiadas e persistentes do continente. Posição numérica 3. Piton birmanesa, Python bivitatus, o pesadelo dos Everglades. A imponente Piton birmanesa, Python bivitatus, uma das maiores serpentes do planeta, é hoje a dona oculta dos pântanos da Flórida. Originária do Sudeste Asiático, pode superar 5 metros de comprimento e engolir presas enormes, incluindo veados, aves e até jacarés americanos, Alligator mississippiensis. Introduzida pelo comércio de animais exóticos, muitas escaparam de cativeiros ou foram abandonadas por donos despreparados. Após furacões devastarem criadouros, a espécie se espalhou pelos Everglades, um dos ecossistemas mais frágeis dos Estados Unidos. Uma fêmea pode botar até 100 ovos por ano e, sem predadores naturais, sua população cresceu de forma explosiva. O impacto é devastador. Populações de linces, guaxinins e lebres praticamente desapareceram em áreas dominadas pela Piton. Mesmo caçadores experientes têm dificuldade em capturar esse predador silencioso. Hoje ela é considerada um dos maiores desafios de conservação da América do Norte. Um exemplo assustador de como um animal magnífico pode virar uma ameaça colossal. Posição numérica 2. Vison americano, Neovison vison, os assassinos de ecossistemas. O vison americano, Neovison vison, parente próximo das lontras, é um pequeno mustelídeo nativo da América do Norte que acabou se tornando uma praga em várias partes do mundo. Criado em massa na Europa e na Ásia pela indústria de peles, muitos escaparam ou foram libertados, formando populações selvagens. Ágeis, furtivos e carnívoros, os visons caçam aves aquáticas, roedores,
peixes e até crustáceos. Seu impacto foi devastador no Reino Unido, onde causaram a queda de até 94% da população do rato d'água europeu, Arvicola amphibius. Esse pequeno roedor, símbolo dos rios britânicos, entrou em risco crítico de extinção por não resistir ao invasor agressivo. O Neovison vison também compete diretamente com o vison europeu, Mustela lutreola, muito mais pacífico e frágil. O resultado foi o declínio dramático de uma espécie nativa em benefício do invasor. Uma prova clara de como a exploração econômica sem controle, nesse caso a busca por peles, pode gerar catástrofes ecológicas de longo prazo. O sapo cururu, também conhecido como Rhinella marina, é o anfíbio tóxico que virou ameaça global. Com sua pele rugosa e olhos salientes, esse animal não impressiona pela beleza, mas sim pelo perigo. Ele é nativo da América Central e do Sul, mas foi introduzido em vários países como uma tentativa de combater pragas agrícolas. O caso mais famoso aconteceu lá na Austrália, em 1935, quando 100 sapos foram soltos em plantações de cana. O resultado, infelizmente, foi um desastre. Cada fêmea desse sapo pode botar até 30.000 ovos por postura, e sua pele libera uma poderosa bufotoxina, capaz de matar cobras, lagartos, pequenos mamíferos e até animais de estimação. Nos Estados Unidos, ele já colonizou áreas da Flórida, colocando em risco ecossistemas frágeis, como pântanos e florestas subtropicais. O mais preocupante é que, em muitos lugares, esse anfíbio não tem predadores naturais. Espécies que tentam atacá-lo acabam envenenadas. O resultado é que sua população cresce sem freios, sufocando espécies locais e criando um efeito dominó em toda a cadeia alimentar. O Rhinella marina é, sem dúvida, o retrato perfeito de como boas intenções podem abrir as portas para catástrofes ecológicas. Ao terminar essa lista, uma sensação inevitável toma conta de que a natureza é ao mesmo tempo fascinante e imprevisível. As espécies invasoras nos ensinam que o mundo natural funciona como uma teia delicada, onde cada fio tem sua função. Quando cortamos ou puxamos esse fio, todo o tecido pode se desfazer. O que começou com pequenos gestos, soltar aves por romantismo, importar tartarugas como pets ou introduzir sapos para ajudar plantações, acabou virando uma bola de neve capaz de transformar ecossistemas inteiros. Mas por trás das histórias de destruição, existe também um convite à reflexão. O planeta não nos pertence, somos apenas parte dele. Quando reconhecemos isso, passamos a agir com mais respeito. Ao invés de explorar sem pensar, podemos escolher proteger, observar e aprender com cada espécie, seja ela nativa ou não. Também precisamos entender que cada ação, por menor que pareça, tem impacto. A decisão de soltar um animal doméstico na natureza, por exemplo, pode se transformar em uma ameaça global. Do mesmo modo, o simples ato de apoiar projetos de conservação, compartilhar informação ou adotar práticas sustentáveis pode gerar mudanças positivas que ecoam no futuro. Aqui no Os Melhores da Natureza, acreditamos no poder da educação e da conscientização. Nosso objetivo não é apenas mostrar curiosidades sobre animais e plantas, mas também inspirar atitudes. Quando você se encanta com uma história, quando se impressiona com um fato, isso abre espaço para que novas escolhas sejam feitas. Escolhas melhores, mais conscientes, mais conectadas com a vida. Por isso, nossa mensagem final é clara. Admire a beleza da natureza, mas também reconheça sua fragilidade. Respeite o equilíbrio dos ecossistemas, porque nele está a chave da nossa própria sobrevivência. Juntos, como comunidade, podemos transformar o conhecimento em ação e a admiração em cuidado. Essa é a missão do Os Melhores da Natureza, e contamos com você para fazer parte dela. Depois de percorrer nossa lista de invasores, fica impossível não se impressionar. Desde a pequena formiga de fogo, a Solenopsis invicta,
que transforma o chão em campo de batalha, até a imensa piton birmanesa, a Python bivitatus, capaz de engolir presas inteiras nos Everglades, percebemos que a natureza não precisa de tamanho para causar impacto. Alguns desses animais e plantas foram trazidos com boas intenções, como o pardal doméstico, o passer domesticus, ou o sapo cururu, o Rhinella marina, mas acabaram virando pesadelos ecológicos. Outros, como a nutria, o Myocastor coipus, surgiram de interesses comerciais e se multiplicaram de forma incontrolável. Essas histórias nos mostram que cada escolha humana tem consequências. Quando mexemos com o equilíbrio da natureza, podemos criar problemas que atravessam gerações, mas também revelam algo positivo: o poder do conhecimento. Quanto mais entendemos sobre espécies invasoras, mais preparados estamos para proteger nossas florestas, rios e cidades. Aqui no Os Melhores da Natureza, acreditamos que compartilhar informação é uma das formas mais bonitas de cuidar do planeta. Então, se você gostou dessa jornada, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Assim, além de apoiar nosso trabalho, você ajuda a espalhar consciência ambiental para mais pessoas. A natureza agradece, e o mundo se torna um lugar mais equilibrado para todos nós.